Então, na segunda parte agora que você já entendeu como que o sódio e o potássio trabalham, o porquê que isso é importante? Porque esses dois íons em conjuntos é que vão determinar a milivoltagem da célula, tá? Então, deixa eu- Então, quando esses canais estão fechados, então, ó, o canal de sódio está fechado, o canal de potássio está fechado, e você tem os íons de sódio aqui, lembrando que agora nós vamos trabalhar com os dois íons. Quando nós temos o meio extracelular com o sódio e o meio intracelular com o potássio, esses canais estão fechados, isso aqui é o que vai determinar isso aqui. Então, nesse momento, nesse exato momento, tá? Presta atenção, porque isso é dinâmico. Nesse exato momento, quando a célula está assim, a célula dele nós falamos que está em repouso. Ou seja, ela não está disparando o potencial de ação, ela está em repouso. Tá? Então aqui, quando as concentrações estão normais, os canais estão fechados, a célula está em repouso. Agora vamos supor que um canal de sódio de potássio abrisse. Vamos voltar agora para o potássio, que você já entendeu os dois, vamos trabalhar com os dois. Então vamos supor que esse canal dependente de ligante, se liga a molécula aqui, o canal abre, começa o efluxo de potássio. Começou o efluxo de potássio agora, tá? Começou a vazar o potássio. O que ia acontecer com essa célula? Tá vendo que o potássio é positivo? Lembra que o potássio é positivo? Como o canal de potássio abriu e o potássio está vazando, a milivoltagem dessa célula iria começar a descer, porque o potássio é positivo. Então ela ia sair de menos 65, que é o repouso, ia para menos 75, menos 85, menos 90. E existem alguns estudos que falam que quando existe só o canal de potássio, tá? Só o de potássio aberto, o potencial de ação do potássio é de menos 90 milivolts, tá? Por que vai ficando mais negativo? Porque o potássio é positivo. Então, se o potássio está saindo da célula, a célula está ficando mais negativa, porque o potássio é positivo, tá? Agora vamos supor, agora é a parte primordial, presta atenção. Agora vamos supor que um canal de sódio se abrisse, tá? Então tem o sódio aqui. Vamos supor que o ligante bateu aqui na proteína e o canalzinho se abriu. Começou o influxo de sódio. O que iria acontecer? Essa célula, lembrando, a célula está aqui em repouso, estava fechada, estava em repouso, abriu um canal de sódio. O que iria começar a acontecer? A milivoltagem da célula ia começar a subir, porque está entrando sódio para dentro da célula e o sódio é positivo. Então de menos 65 é para menos 60, tá? Menos 55, menos 50, tá? Ia começar a ficar cada vez mais positivo, tá? E lembrando então que quando esses canais estão fechados, que o potássio está normal e o sódio está normal, a célula vai estar em repouso. Abrir um canal de potássio ou um canal de sódio, ela vai ou começar a ficar mais negativa ou mais positiva.
Ou pode acontecer os dois ao mesmo tempo, tá? Pode acontecer de abrir o canal de sódio, o canal de potássio, o sódio entra e o potássio sai. Só que aí o que acontece aqui? Como além da força química o sódio tem a força física, a célula ia começar a ficar cada vez mais positiva. Tá? Então vamos pegar esse exemplo. Vamos supor que o sonho de valsa lá fez com que abrisse o canal de sódio e de potássio. A célula estava em menos 65 e foi ficando cada vez mais positiva, que é menos 65, menos 60, menos 55. Quando ela chega nesse menos 50, aqui especificamente, presta atenção, tá? É o que nós chamamos de limiar de disparo, tá? Então a célula chegou na milivoltagem de menos 50, lembrando que esses números são pedagógicos, tá? Tem células que são mais, tem células que são menos. Mas nesse exemplo aqui, quando ela chega em menos 50, que ela está ficando mais positiva, lembra? Estava em menos 65, ela foi para menos 60, menos 55, chegou em menos 50. É o que nós chamamos de limiar de disparo, que é o que acontece. Então ela chegou aqui. Nesse exato momento, quando a célula chega em menos 50 milivolts, que é o limiar de disparo, abrem-se canais. Vou fazer até de azul esse canal. Abrem-se canais de sódio, tá? De sódio. Voltagem dependentes. Então lembra que antes eram canais dependentes de um ligante. O ligante batia na proteína, o canal se abria. Quando a célula chega nesse menos 50, que é o limiar de disparo, abre-se canais voltagem dependentes, canais de sódio voltagem dependente ou dependente de voltagem, tá? E aí o que acontece? Começa ainda mais o influxo de sódio. Então você vai ter o influxo de sódio nos canais dependentes de ligante e o influxo de sódio através dos canais voltagem dependente. Isso que é a despolarização, é a mudança da carga na célula. Lembra, a célula era negativa, estava em menos 65 milivolts. Por algum motivo, por algum estímulo, abriu-se canais, que são proteínas, e começou a mudar as cargas. O meio extracelular passou a ser mais negativo e o meio intracelular passou a ser cada vez mais positivo, até que se atingiu o limiar de disparo, que é de menos 50 milivolts, e abriu-se então canais de voltagem dependentes, certo? Só que qual que é o problema? Enquanto que os canais dependentes de ligantes é como se fosse a população de catanduva na membrana, porque não tem só um canal, são vários canais. Enquanto que os canais dependentes de ligantes é a população de catanduva, os canais dependentes de voltagem é como se fosse a população da Índia. É muito mais. Muito mais. Então, quando atinge o limiar de disparo, que abre os seus canais de voltagem dependentes, abre uma porrada de canal. Uma porrada mesmo, porque são muito mais canais do que os dependentes de ligantes. Ou seja, então, o conteúdo de sódio que passa a entrar dentro da célula passa a ser, tipo assim, triplica, bem dizer assim. Então, essa célula ela está menos 50, ela passa de menos 45, menos 40, menos 35, menos 30. Ela vai ficando cada vez mais positiva. Tá? Deixa eu...
Então aqui, ó, vou escrever aqui limiar, né? Limiar. Ela vai ficando cada vez mais positiva. Quando ela chega aqui, mais ou menos, que já está positivo, vamos colocar mais int. Mais int, ou seja, está positivo, nós falamos que a célula despolarizou. Entendeu? A célula despolarizou. Seria basicamente isso. Então, quando ela chegou aqui, a célula despolarizou. Enfim, o despolarizar é isso então. Depois você me fala se você entendeu. O despolarizar é a mudança de carga que ocorre na célula. Você tem que gravar isso. Então, o que é despolarizar? É a mudança da célula que passa do estado negativo para o estado positivo, enquanto o meio extracelular do estado positivo para o negativo. Quando ela chega aqui, então, a célula despolarizou. Só que quando ela despolariza, ela precisa voltar ao seu normal. O que é o normal da célula? O menos 65, que é o repouso. Quando ela atinge esse valor, nós temos aquilo que nós chamamos de período refratário relativo. Então vou colocar aqui, ó. Período refratário relativo. O que seria o período refratário relativo? Quando a célula atinge essa voltagem, os canais, uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, os canais dependentes de voltagem de sódio, dependentes de ligantes, eles se fecham mais rápidos do que os canais de potássio, tá? Então, quando a célula atinge essa milivoltagem aqui, esses canais de sódio, eles voltam-se a fechar, tá? Eles se abrem, ficam ali abertos de 1 a 2 segundos e já se fecham rapidamente. Ou seja, a célula está aqui em mais 20. Aí, a célula está aqui em mais 20. Os canais se fecharam, o que vai acontecer? A carga vai começar a cair novamente. Concorda comigo? Então, quando ela chega aqui, que os canais de sódio se fecham, é o que nós chamamos de período refratário relativo. Os canais se fecham e a carga da célula começa a cair. Começa a se tornar negativo de novo, porque para de entrar sódio. Para de entrar sódio. E no momento que os canais de sódio se fecham, os canais de potássio no momento que começa a acontecer o efluxo, né, de sódio para fora da célula, começa a acontecer o influxo, ou seja, o potássio começa a voltar para dentro da célula. Então o potássio que estava aqui no meio extracelular começa a voltar. Quando esse potássio começa a voltar, a carga começa a cair. Porque lembra que eu expliquei que o potencial de repouso do potássio, lembra quando eu fiz só do potássio, chegou a menos 90 milivolts? Então quando começa só o potássio, fechou o canal de sódio, voltando só para o potássio, a célula vai começando a cair, novamente a carga. E importantíssimo, quando a gente está nesse período refratário relativo, é muito difícil da célula despolarizar novamente. Precisa vir um estímulo ainda maior do que o primeiro. Então vamos supor que o que fez com que essa célula despolarizasse na primeira vez foi um sonho de valsa. Para essa célula despolarizar de novo, é como se fosse vir, ao invés do sonho de valsa, veio um ouro branco. Tá? Foi um estímulo muito maior.
para essa célula em específico poder despolarizar novamente. Ela está nesse período refratário relativo. Então tá. Chegou. Vamos recapitular. Estavam abertos os canais de sódio, voltagens dependentes de ligantes, atingiu o limiar de disparo, abriu-se então os canais dependentes de voltagem, que são muitos, enquanto os dependentes de ligantes é a população de Catanduva, os dependentes de voltagem é a população da Índia. A célula começou a despolarizar, ou seja, começou a mudança de carga, começou a ficar mais positiva. Ela bateu aqui no mais 20. Quando ela bate nesse mais 20, chegou no período refratário relativo, os canais de sódio se fecharam e os canais de potássio se abriram e o potássio começou a voltar para dentro da célula. Correto? Por que o potássio começa a voltar para a célula? Porque, primeiro, como ele vazou, a força química manda ele de volta. Correto? Porque se ele está mais concentrado no meio extracelular, a força química vai mandar ele de volta para a célula, porque tem pouco. E a força física, como a célula volta a ser negativa, puxa o potássio também. Então está aqui no mais 20, chegou no período refratário relativo. Conforme ela vai descendo, vamos supor que ela chegue aqui em mais 5. Quando ela chega aqui, nós falamos que ela chegou no período refratário absoluto agora. Basicamente é o seguinte, enquanto aqui no período refratário relativo o estímulo teria que ser maior para despolarizar, seria difícil, aqui no período refratário absoluto é praticamente impossível, tá? É praticamente impossível dessa carga ficar positiva novamente. A tendência é que só cair, tá? Enquanto aqui no período refratário relativo era possível se viesse um estímulo maior, aqui no período refratário absoluto é praticamente impossível. Tem como, mas é muito difícil. Teria que ser um estímulo assim, imenso, tá? Que é o que, por exemplo, a testosterona faz. Sabe, já ouviu falar que quem usa testosterona acaba se tornando mais agressivo? Não é que a pessoa se torna mais agressiva, às vezes ela é uma pessoa que já é agressiva, só que ela tem freio, que é o período refratário absoluto. O papel da testosterona no nosso organismo é diminuir o período refratário absoluto, ou seja, a célula despolariza mais. Então, se a pessoa já era uma pessoa agressiva, ela fica ainda mais agressiva. Se ela era uma pessoa que faz caridade, ela passa a fazer ainda mais caridade. Se ela é uma pessoa que, sei lá, é ansiosa, ela passa a ser ainda mais ansiosa. Deu para entender? Porque ela diminui esse período refratário absoluto. Então você despolariza mais a célula. Só que o que acontece? Lembra, ela despolarizou, ela começou a se repolarizar. Repolarizar é isso, tá? Repolarizar é quando a célula volta para o estado, para as cargas padrões. Tá? Então ela volta a ficar mais negativa, enquanto o meio extracelular volta a ficar mais positivo. Só que lembra que eu falei para você que os canais de sódio, eles se abrem rápido, mas se fecham rápido? Eles abrem rapidamente, ficam ali 1, 2 segundos abertos e já se fecham. Já os canais de potássio não. Os canais de potássio, eles demoram para abrir e demoram para fechar. Então, enquanto está nesse período refratário absoluto que a carga está ficando mais negativa, pode acontecer do canal de potássio demorar a se fechar. Então fica entrando cada vez mais potássio para dentro da célula. O que acontece? Ao invés da célula voltar para o repouso dela, que é o menos 65, ela hiperpolariza. É isso que é o hiperpolarizar. Ao invés dela vir para o menos 65, ela vem aqui para o menos 90, porque ela hiperpolarizou. Então perceba, a célula, vamos lá, vamos recapitular, ela despolariza, ou seja, ocorre a mudança de carga,
o meio passa a ficar mais positivo, enquanto o meio intracelular passa a ficar mais positivo, enquanto o meio extracelular passa a ficar mais negativo, ela se polariza. Você tem o limiar de disparo, ele atinge o período refratário relativo, fecha os canais de sódio, abre os canais de potássio, o potássio começa a entrar para a célula, o sódio a sair. A carga volta a ficar mais negativa, até que ela chega no período refratário absoluto, que é quando não pode mais ter disparo do potencial de ação. Só que os canais de potássio demoram para se fechar. Por eles demorarem para se fechar, a célula, ao invés de ficar aqui em repouso, ela vem para o menos 90. Ou seja, ela hiperpolarizou. Depois que ela hiperpolariza, óbvio, os canais de potássio vão se fechar e aí depois ela volta para o estado de repouso dela normal, que é quando ela já consegue disparar novamente. Não que aqui ela não consiga disparar, tá? Quando ela está aqui no menos 90 milivolts, ela pode disparar. Só que é muito mais difícil, concorda? Porque aqui pensa comigo, ela está aqui no repouso, menos 65. Para ela chegar aqui no limiar, que é menos 50, é menor o intervalo do que do menos 90 para 50. Então não é que quando ela hiperpolariza ela não pode disparar mais. É que quando ela hiperpolariza é mais difícil, o estímulo tem que ser bem mais forte, porque ela está no menos 90. Então, despolarizar é a mudança de carga, tornando o meio mais positivo. Repolarizar é quando a célula começa a voltar para o seu repouso, fecha os canais de sódio e abre os de potássio. E hiperpolarizar é quando ela cai abaixo do basal, é quando ela cai abaixo do repouso, do menos 65. Aí ela vai voltar. Deu para entender? Então seria basicamente isso aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vou desenhar o gráfico XY de novo para você. Então seria basicamente isso aqui, ó. Ela está aqui, menos 65, repouso. Menos 65, repouso. Ah, ela está aqui. Ela está aqui, está aqui, está aqui. Veio um estímulo, começou a subir. Então aqui ela começou a subir. Começou a subir. Aqui, ela chegou no menos 50, lembra? Que é o limiar de disparo. Quando ela chega no limiar de disparo, é quando abre esses canais dependentes de voltagem, a célula despolariza. Ela começa a subir. Começou a subir. Na hora que ela atinge aqui, mais ou menos, perceba que ela estabiliza. Por que ela estabiliza? Então vamos supor que aqui chegou no mais 20. Quando ela chega nesse mais 20, deixa eu... Aqui, ó, mais ou menos, foi quando ela começou a despolarizar, tá vendo? Então aqui, deixa eu desenhar primeiro, aí você vai entender. Mais 20, período refratário relativo, vamos descer, período refratário absoluto, Então, ó, vem comigo nesse gráfico agora que você vai entender. Então aqui, a célula estava em menos 65. Ó, aqui está reto. Aqui ela está em menos 65. Por algum motivo, veio um estímulo que abriu o canal. Ou seja, ela despolarizou, começou a subir a carga, porque começou em fluxo de sódio.
Então ela começou a se polarizar. Quando chegou aqui no menos 50, ela atingiu o limiar de disparo. O que acontece? Abre-se os canais de voltagens dependentes. Ela passa a despolarizar ainda mais, aumentar a carga. Na hora que ela chega no mais 20, ela estabiliza. Por que ela estabiliza? Porque ela chegou no período refratário relativo. Fechou os canais de sódio, abriu os canais de potássio. Abre os canais de potássio, a célula vai voltando a ficar negativa, volta a descer. Quando ela começa a descer, ela chega no período refratário absoluto. O período refratário absoluto é praticamente impossível dela disparar novamente, tá? É até possível, mas muito difícil, o estímulo teria que ser muito grande. Só que o que acontece? Os canais de potássio, diferentes dos canais de sódio, demoram a se fechar. Por eles demorarem a se fechar, o que acontece? A célula vai ficando cada vez mais negativa. Então ela vai descendo. Perceba que, ó, tá vendo que ela está descendo? Perceba que aqui ela já chegou no repouso dela, que é o de menos 65. Só que o repouso é quando os canais estão todos fechados, porque daí ela equilibra, ficando no repouso. Só que como o canal de potássio está aberto, está vazando e está entrando o potássio, está ficando cada vez mais negativo, ela desce até o menos 90. Por que menos 90? Lembra lá na primeira parte que eu falei que o potencial de repouso só do potássio é de menos 90? Porque fica bem negativo dentro da célula? Então ela chega aqui. Quando ela chega aqui, no menos 90, ela hiperpolarizou. Entendeu? O hiperpolarizar é você ficar abaixo do repouso. Entendeu? Então a célula está em repouso, ela ficou abaixo do repouso, que é menos 90, ela hiperpolarizou. Aí é óbvio, os canais de potássio vão se fechar. A partir do momento que ela fecha, ela começa a voltar novamente para o repouso. Na hora que ela atinge o repouso, ela volta a ficar normal no menos 65. Até que um novo estímulo bata na membrana, abre o canal de proteína, e aí começa tudo novamente isso aqui. Tá? Seria mais ou menos isso. Tá bom? Aí se você ficou com alguma dúvida, depois eu te explico.